Meu nome é Yuri Rafael Alves Sobral, sou natural de Petrolina, Pernambuco, e hoje estou concluindo o curso de bacharelado em agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. A minha história com o Museu de Ciências Ricardo Ferreira surge exatamente no ano de 2012, lá na Escola Otacílio Nunes de Souza, interior de Petrolina. Escola essa que é de referência em ensino médio com um sistema de semi-integral. Nós começamos as atividades do museu a partir das demandas que surgiam à nossa volta. Começamos a observar pelos corredores da escola e principalmente após o lanche que sobravam muitos resíduos sólidos que poderiam ser reaproveitados. Pensando nisso, naquele ano, nós desenvolvemos então o trabalho chamado Resíduos Sólidos, Desperdícios de Alimento, com a confecção de uma composteira caseira e cartilhas com receitas de restos de alimentos, de cascas de vegetais, que poderiam ser utilizados em receitas para dar seguimento àquilo que estava sendo descartado. Paralelo a isso, nós desenvolvíamos trabalhos com o fogão solar e com o desidratador de frutas, utilizando o que nós temos de tão abundante no nosso Nordeste, no nosso semiárido, que é exatamente a energia solar. Um outro grupo, dentro do nosso grupo de trabalho, fazia uns experimentos a partir de materiais de baixo custo. Nesse ano, nós levamos a Feira de Ciências, a Ciência Jovem do Espaço Ciência de Recife, esses trabalhos para serem expostos junto com tantos outros trabalhos do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Bom, passou-se a feira, nós não conseguimos premiação, mas não desistimos frente a isso. No ano seguinte, voltamos com todo o gás e com toda a coragem para trabalhar. Desde o início do ano, nós desenvolvemos 3 trabalhos. Primeiro, o Grêmio Arte Científico, que era um espaço de debate, de discussões sobre arte, ciência, cultura, história e tudo que nos norteava, tudo que nos permeava. Também desenvolvemos o trabalho Ar que Respiramos, que relacionava a atividade física com a poluição do ar. Esse trabalho foi desenvolvido durante todo o ano de 2013 com a revisão de literatura sobre o tema, o levantamento bibliográfico, a estruturação de questionários e a aplicação dos mesmos, a compilação desses dados transformados em gráficos e o desenvolvimento de um equipamento muito simples e de baixo custo que fosse capaz de mostrar para todas as pessoas que aqueles locais que se praticavam atividades físicas na cidade de Petrolina, eles eram impróprios, visto que havia uma grande proporção de particulados suspensos no ar. Então nós desenvolvemos trabalho, constatamos toda essa questão das impurezas e levamos para a feira também. E também o nosso Museu de Ciências Ricardo Ferreira, que tomou forma, tomou jeito e nome. Homenageamos esse grande químico pernambucano que é reconhecido internacionalmente, professor Ricardo Ferreira. Daí surge o nome do museu, Museu de Ciência Ricardo Ferreira. E levamos para a Ciência Jovem, e aí nós ganhamos de maneira histórica 3 prêmios. Categoria Divulgação Científica, com o Grêmio Arte Científico. Categoria Incentivo à Pesquisa, com o Ar que Respiramos. E categoria Educação Científica, com o nosso professor Marcão, exatamente o Museu de Ciência Ricardo Ferreira. No ano seguinte, nós fomos para a Colômbia com o projeto Ar que Respiramos, 2 alunos e um professor, e 2 alunos e uma professora foram para o Acre representar o nosso estado, representar essa feira de ciências que é a Ciência Jovem, na SBPC Jovem, que aconteceu naquele ano lá no Acre. E os trabalhos continuaram, né? Só que eu já estava na universidade a partir do ano de 2014. Então ingressei em agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e cursei essa maravilha dessa ciência, que é a ciência que alimenta o mundo.
E aí, dentro do curso, me encontrei, me descobri, e a partir das minhas experiências de museu, pude perceber que nós já fazíamos universidade dentro da escola, porque nós tínhamos toda a cultura do estudo, a cultura da dedicação e a cultura do empreendimento de pesquisas científicas. Então, dentro da universidade, pude ser monitor de disciplina, pude acompanhar experimentos em campo e em laboratório, de diversas culturas, e isso sem tanto estranhamento devido à cultura que esse museu imprimiu na gente. Nós temos outras pessoas que entraram em jornalismo na UNEB, entraram em agronomia na UNEB. Isso mostra o diferencial desse nosso projeto, o diferencial desse nosso trabalho, que não era um trabalho, um projeto de verão, mas o museu passou a ser um ideal de vida, uma ideia, onde cada um e cada uma que teve o contato, que teve a experiência com esse trabalho, pôde levar e transformar a sua vida e a vida dos seus, a vida daqueles que junto dele estão. Porque não foram os 3 anos de escola, mas sim a experiência, a vivência de teoria e prática dentro da escola que nos colocou, que nos possibilitou estar na universidade e permanecer e sair dela. E um dia devolver o investimento que foi nos colocado, que foi nos dado pela sociedade. E aí o poeta, inspirado nesse museu, ele disse o seguinte: pensou-se no espaço democrático que o saber fosse bem compartilhado, que o aluno se sentisse integrado, exibindo seu potencial prático, fugindo daquele método arcaico que professor é mestre do saber e o aluno fica sem entender, só ouvindo sem espaço para falar. No museu ele pode opinar e opinando começa a se envolver. Provamos que se pode proceder com tudo junto numa só parte, levando educação, ciência e arte, ensinando e aprendendo a aprender. O aluno nos mantém e faz crescer, resolvendo questões do dia a dia, projetando com zelo e sabedoria mudanças para a nossa sociedade, sem usar de muita formalidade. A ciência se enche de alegria. Não pense que use hipocrisia elogiando um museu itinerante. Não ache que é algo inconstante ou espaço sem nenhuma serventia. Lá se promove a autonomia e reclama esse povo hostil. É teu chão pisado de tantos mil. Respeita, por favor, tua república e entende que em toda escola pública há um maço de doutores do Brasil. Foi bacana para quem sentiu a emoção de ganhar nosso primeiro lugar, como nunca ninguém viu. Escolas de todo o Brasil buscaram a premiação, mas a nossa educação científica e bem modesta lá deu um show sem ter festa, ganhando a competição. Essa é a nossa intenção, que se possa interagir na ciência, discutir, seja qual for a questão. Fazer a divulgação foi uma necessidade, assim a sociedade entende essa maneira e o Ricardo Ferreira se apresenta de verdade. Criamos nossa identidade com essas e outras conquistas, parecendo até artistas de cidade em cidade. Desde nossa localidade Petrolina adorada, desde a escola consagrada Otacílio Nunes de Souza, a ciência se repousa e marca nossa jornada. Jardel Moreira, estimado poeta.